Boa tarde, meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal e meu objetivo é levar saúde ocular e esclarecer diversas dúvidas para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre as diversas causas de baixa visão após a cirurgia de catarata. E eu decidi fazer esse tema porque eu fiz um vídeo sobre catarata, sobre o tratamento de catarata, sobre a cirurgia. Vi muita gente ali comentando que operou catarata e não melhorou, alertando aos outros a não operar a catarata, induzindo aos outros pacientes que ainda não haviam operado a terem medo, receio, né, dessa cirurgia que é tão segura, de uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Então eu decidi explicar para essas pessoas que a visão não melhorou, né, essa minoria aí de pacientes que foram submetidos à cirurgia de catarata e não melhoraram, decidi explicar quais são as causas, né, por que operou e não melhorou, né, qual pode ser a causa. Importante a gente sempre esclarecer que esses pacientes eles têm que ser submetidos a um exame oftalmológico, um médico que fez a cirurgia, né, que um médico cirurgião, tem que manter um acompanhamento regular. Isso aqui é só um vídeo, então assim, não consigo examinar os pacientes, não consigo saber ao certo qual é a causa daquele paciente, mas eu vou explicar as principais causas que fazem o paciente hoje em dia operar a catarata e não enxergar tão bem, ou até mesmo enxergar pior do que eu estava enxergando antes. Eu vou ler aqui para vocês uma dúvida da Maria Conceição, que acabou escrevendo no meu último vídeo, para que vocês entendam mais ou menos como funciona. Vamos lá, pessoal. Ela comentou: doutor, operei cirurgia de catarata e não estou enxergando bem. Estava vendo tudo após a cirurgia, mas agora, um ano após a cirurgia, não estou vendo mais nada. Me ajuda! Gente, vamos lá. Via de regra, a cirurgia de catarata, antes de eu falar qualquer coisa, é uma das cirurgias mais seguras do mundo, tá? A cirurgia de catarata, ela tem o êxito em quase 100% dos casos. Os pacientes melhoram. Isso, obviamente, quando é realizado um pré-operatório eficaz, um intraoperatório eficaz. Então, consequentemente, o pós-operatório também vai ser eficaz, também vai levar benefícios a essa pessoa, esse paciente. Então, eu queria que vocês entendessem que não é uma cirurgia que causa muita complicação. O risco é muito baixo, tá? Eu não quero que vocês foquem nesse vídeo e achem que todo mundo que operar catarata não vai melhorar a visão, vai ficar com a visão ruim. Isso acontece com uma minoria de pacientes. Eu estou frisando isso para que vocês entendam que esse vídeo é para essa minoria de pacientes, beleza? Eu já digo aqui de antemão que uma das principais causas, das causas mais comuns que eu vejo aqui nos comentários e que eu vejo no meu consultório também, eu vou deixar para o final, eu vou explicar qual é essa causa, vou explicar o tratamento dessa causa e eu acredito que eu consiga resolver, né, o problema de diversas pessoas que vêm não enxergando após a cirurgia de catarata. Mas vamos começar primeiro com as comorbidades sistêmicas, né? Não adianta a gente querer operar catarata e não adianta a gente querer enxergar muito bem da catarata se a gente tem outros problemas no olho. Se você é hipertenso, se você é diabético, principalmente se você fuma, né? Se você é um indivíduo tabagista, você tem maior chance de ter diversas doenças na retina. Por isso é importante um bom pré-operatório, né? Por isso é importante que esse médico oftalmologista te examine como um todo e te encaminhe para outros profissionais, por exemplo, para fazer risco cirúrgico, né? Tem muita gente aí que opera pelo SUS, opera em mutirão, e simplesmente entra, opera, vai embora. Mas às vezes essa pessoa já tinha um problema prévio na visão, às vezes essa pessoa já tinha um problema prévio na retina por conta do tabagismo, da diabetes, da hipertensão, e aí a cirurgia de catarata só acabou descompensando esse problema, só acabou piorando esse problema nessa pessoa, né, nesse paciente. Então é sempre importante que a gente fique compensado não só da saúde ocular, como também da nossa saúde sistêmica, né, que a gente chegue para a cirurgia com a nossa glicose controlada, com a nossa pressão controlada, que a gente de preferência não esteja controlando doenças como alcoolismo, tabagismo, porque senão o nosso risco de complicação na cirurgia já é baixo. Mas assim, o risco de complicação no pós-operatório, fazendo aquele paciente não enxergar tão bem, ele aumenta. Né? Então, às vezes, o paciente opera, dá tudo certo na cirurgia, mas o paciente pode ter, por exemplo, um edema macular, né, o que a gente chama de Irvine Guess. Mais ou menos 6 semanas após a cirurgia, esse paciente começa a enxergar muito pior, começa a enxergar embaçado, e aí dá esse edema macular, o paciente tem que ser submetido a um tratamento cirúrgico com injeções intravítreas, às vezes laser, e tudo isso porque esse paciente não foi controlado no pré-operatório, tudo isso porque a cirurgia não foi bem indicada. Então, de antemão, essa é a primeira causa de baixa acuidade visual no pós-operatório, né, que faz o paciente não enxergar bem. Outra causa também muito importante é o paciente não conversar com o médico. Ou seja, teve um paciente que comentou aqui que operou catarata,
que está enxergando tudo para longe, mas que está enxergando muito pior para perto. Ele comentou: doutor, operei catarata em novembro de 2023, estou enxergando muito bem para longe, graças a Deus, mas estou enxergando muito mal para perto. E antes da cirurgia, eu enxergava muito bem para perto. O que aconteceu? Gente, é o seguinte, na cirurgia de catarata, a gente coloca lentes intraoculares. Essas lentes conseguem resolver nossas dificuldades visuais, nossas ametropias, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. A gente tem que tentar conversar com o nosso médico para a gente tentar saber qual é a melhor lente que a gente coloca dentro do nosso olho. Se você é um indivíduo que enxerga muito bem para perto e você quer enxergar de perto, como por exemplo costureiras, as costureiras gostam muito de enxergar para perto. Se às vezes elas são submetidas à cirurgia de catarata e aí o médico acaba escolhendo uma lente que faz essa costureira enxergar muito bem para longe, mas para perto essa costureira não vai enxergar bem. Então essa costureira vai se queixar de baixa acuidade visual, ela vai ficar insatisfeita, ela vai vir aqui no canal, ela vai orientar os outros pacientes a não operar porque ela está enxergando pior, mas tudo isso aconteceu porque não foi conversado previamente. O médico não perguntou de forma proativa para aquela paciente: olha, quais são suas atividades cotidianas? Você gosta mais de enxergar para perto? Você gosta mais de enxergar para longe? Ah, doutor, eu sou técnico de futebol, eu gosto de ver o campo, gosto de ver lá longe, nem uso muito visão de perto. Então vamos escolher uma lente para você enxergar tudo de perto. Ah, doutor, eu sou escritor, eu uso muito a visão de perto. Vamos escolher uma lente que faça você enxergar tudo de perto. Ou doutor, eu preciso enxergar de longe e de perto. Vamos escolher uma lente que consiga resolver esses dois problemas. Mas fato é, se a gente acaba escolhendo uma lente errada no pré-operatório, o paciente vai se queixar no pós-operatório de que não está enxergando bem. E essa causa é muito comum, gente. Então, se vocês estão gostando do vídeo, está agregando na vida de vocês, virão outras causas já em 10, 20 segundos. Eu só vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o like, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante, ele distribui o vídeo para mais pessoas que operaram catarata e estão insatisfeitas. Dessa forma elas podem entender um pouquinho qual será a causa dessa baixa de visão e procurar os médicos oftalmologistas, as médicas oftalmologistas que foram os responsáveis pela cirurgia. Dando prosseguimento aqui, outra causa de insatisfação após a cirurgia de catarata, operando não enxergou bem, é o cálculo da lente. Tá? Se a gente acaba escolhendo o cálculo da lente errado, a gente, quando eu digo isso, eu falo o cirurgião, né? Isso pode acabar resultando numa lente, no implante de uma lente com a dioptria errada. Por isso é sempre importante a gente perguntar para o paciente e o paciente nos relatar se ele fez alguma cirurgia prévia no olho, como por exemplo ceratotomia radial, ou então se já descolou a retina previamente e colocou óleo dentro do olho, porque tudo isso altera o cálculo da lente, a gente acaba colocando uma lente errada no olho do paciente, o paciente acaba não enxergando 100%, precisando às vezes de um óculos com 2, 3, 4 graus, 1 grau, e esse paciente fica muito insatisfeito com esta causa, tá bom? A opacidade na lente, ela realmente pode acontecer na cirurgia, é mais uma causa. Tá? Às vezes você foi submetido a uma cirurgia de catarata, você não está enxergando bem porque provavelmente a sua lente ela sujou. Isso pode advir de algumas origens, como por exemplo o material da lente, uma lente de baixa qualidade, e isso resulta no explante da lente. Ou seja, essa é uma das poucas causas na cirurgia oftalmológica que a gente tem que retirar a lente após a cirurgia e trocar a lente. Geralmente, como vocês sabem, eu já expliquei aqui, a cirurgia de catarata ela é realizada uma vez só. Nunca mais a gente realiza a cirurgia de catarata e nunca mais a gente faz a troca da lente. Por isso que a gente tem que escolher sempre uma lente de qualidade, uma lente indicada pelo nosso médico oftalmologista. Ah, doutor, a lente está muito cara, não consigo pagar. Isso não tem problema. O importante às vezes você aguarda 1, 2 meses para você comprar essa lente, ou então você opta por parcelar. O importante é que você coloque uma lente de qualidade dentro do seu olho, porque essa lente vai ficar com você para o resto da vida. Né? A gente vê pessoas aí gastando dinheiro com cirurgia plástica, enfim, cada um tem suas prioridades. Mas quando a gente está falando de visão, de algo que a gente vai colocar dentro do seu olho, que provavelmente vai ficar para o resto da sua vida, não faz sentido a gente colocar algo de baixa qualidade, porque o resultado é esse, né? A opacidade na lente, que é uma das causas também que causa baixa de visão após a cirurgia. E o cirurgião ele é obrigado a trocar a lente, ele retira essa lente opacificada
e coloca outra lente no centro cirúrgico, limpinha, lente clarinha, que faz o paciente enxergar novamente de forma perfeita, mas, consequentemente, traz o incômodo do paciente não enxergar bem e o incômodo do paciente ter que ser submetido a outra anestesia, a outro centro cirúrgico, a uma outra cirurgia, a um outro pós-operatório, que é muito desconfortável. Então, sempre que você for submetido a uma cirurgia de catarata, pergunte sobre o material da lente, a qualidade dessa lente que vai ser implantada no seu olho, ok? Outra causa de baixa de visão, né, que pode resultar em baixa de visão após a cirurgia de catarata, são as complicações, né, no intraoperatório, ou seja, são aquelas complicações durante a cirurgia. Por isso que a gente tem que alertar vocês que essas complicações existem, mas a gente tem que alertar aos pacientes também que essas complicações no intraoperatório, elas são raríssimas de acontecer. A cirurgia de catarata, como eu disse lá no início do vídeo, vou repetir, vou frisar isso, é uma das cirurgias mais seguras do mundo. O índice de complicação desse tipo de cirurgia é baixíssimo, gente. Então não é para vocês irem para a cirurgia tendo medo da cirurgia, que vai acontecer alguma complicação, como rotura de cápsula, afasia, luxação de cristalino. Essa cirurgia, ela tem, por si só, uma segurança muito grande. Mas, eventualmente, isso pode acontecer. E quando isso acontece, tem grandes chances do paciente, se não manejado da forma correta, ali na hora, no centro cirúrgico, tem grande chance do paciente vir a não enxergar tão bem assim no pós-operatório. Então, assim como as diversas outras causas, essa também é uma causa. Eu também tenho que falar isso para vocês. Então, se vocês não estão enxergando tão bem depois da cirurgia de catarata, procure saber se aconteceu alguma complicação nessa sua cirurgia, se a cirurgia foi 100%. Pergunte ao seu médico se ocorreu tudo 100%, ocorreu tudo como planejado, se aquela lente que foi planejada para colocar no seu olho foi realmente colocada, ou se foi colocado outro tipo de lente. Isso é muito importante que vocês saibam, porque isso pode resultar em baixa de visão, o paciente pode enxergar pior. E agora, por último, e o mais importante de todas as causas que eu mais pego aqui no paciente, aqui no consultório, e que eu também mais pego, né, paciente comentando aí embaixo, que foi submetido ao procedimento, é a opacidade de cápsula, gente. Opacidade de cápsula, ela pode resultar, é uma complicação natural, tá? Muitos pacientes que foram submetidos à cirurgia de catarata, eles têm a chance de ter opacidade de cápsula, né? São células que ficam ali na cápsula, né, que fica atrás da lente. O problema não é na lente, o problema é atrás da lente, e elas acabam sujando ali, criando ali uma teia de aranha atrás da lente. Isso pode ser por causa do material, isso pode ser por causa da própria condição da pessoa, isso pode ser por causa do tipo de lente. Fato é, a gente consegue resolver essa complicação de forma bem simples, com um exame chamado capsulotomia por IAG laser, né? A gente é a famosa limpeza da lente. Muitos oftalmologistas acabam falando, né, de forma mais leiga para o paciente que a lente está um pouquinho suja, que a lente precisa ser limpada. Na verdade, não é a lente, né? Como eu já falei, é a cápsula que fica atrás da lente. Mas, graças a Deus, a gente consegue resolver esse problema de forma muito simples, com um procedimento ambulatorial, nada de centro cirúrgico, dura mais ou menos 2 minutinhos. A gente limpa essa cápsula atrás da lente e o paciente volta a enxergar muito melhor 3 a 5 dias depois do procedimento, tá? 3 a 5 dias depois do exame, o paciente tem a sua visão restabelecida como era no pós-operatório. Então essa é uma das principais causas. Se você não está enxergando tão bem assim e você não foi submetido ainda a essa limpeza após a sua cirurgia de catarata, é muito importante que você procure seu médico oftalmologista com consultas regulares para que você saiba se a sua lente está suja, né? Ou não, porque às vezes, se você tem essa opacidade de cápsula, ele consegue resolver isso no próprio dia da consulta, se ele tiver o aparelho, fazer você enxergar muito melhor, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo agregou alguma coisa para vocês, eu peço aqui mais uma vez, por último, para que você se inscreva no canal, para que você deixe o like. Dessa forma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e a gente consegue ajudar várias pessoas que operaram catarata e estão enxergando pior, né? A gente faz essas pessoas aí procurarem um oftalmologista, entenderem um pouquinho melhor das causas. A gente não consegue dar com certeza a causa porque a gente não está examinando, mas a gente consegue entregar para essa pessoa um pouquinho mais de informação, às vezes até para deixar a pessoa um pouco mais tranquila nesse assunto que é tão difícil para vocês. Combinado, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.